O som metálico das chaves ecoou pelo corredor estreito da prisão de Fresnes. Eu caminhava com passos medidos, tentando controlar os batimentos acelerados do meu coração. Não deveria estar ali, não àquela hora, não daquela forma. Mas quando se trata de Enzo, todas as minhas certezas se desfazem como areia entre os dedos. A porta da cela se abriu com um rangido surdo. Ele estava sentado na cama estreita, os olhos escuros me fitando com aquela intensidade que sempre me desarma completamente. Seus cabelos castanhos estavam bagunçados, como se tivesse passado as mãos nervosamente por eles durante horas. O uniforme da prisão não conseguia esconder a elegância natural de seus movimentos quando se levantou. Gabriel. Ele sussurrou meu nome como uma oração, como um pecado que não consegue deixar de cometer. Você não deveria ter vindo. Mas eu já estava cruzando o pequeno espaço que nos separava, minha mão encontrando seu rosto, sentindo a aspereza da barba por fazer contra minha palma. Seus olhos se fecharam ao meu toque, um suspiro escapando de seus lábios entreabertos. Eu sei, murmurei, aproximando meu rosto do dele até que nossas respirações se misturaram. Mas não consigo ficar longe de você. Quando nossos lábios se encontraram, foi como se o mundo desaparecesse. Não existia mais a prisão, não existiam as grades, não existia a impossibilidade do nosso amor. Existia apenas o gosto dele, a forma como suas mãos se enroscaram em meu cabelo, puxando-me mais perto, como se tentasse me absorver completamente. O beijo era desesperado, cheio de toda a saudade e desejo que tínhamos acumulado durante os dias separados. Suas mãos deslizaram pelas minhas costas, apertando o tecido caro do meu terno, e eu podia sentir como seu corpo tremia contra o meu. Te amo. As palavras escaparam de mim sem permissão, carregadas de toda a verdade que tentava esconder do mundo. Te amo mais do que deveria, mais do que é sensato. Ele abriu os olhos, aqueles olhos que me assombram todas as noites, e vi lágrimas que se recusava a derramar. Gabriel, o que estamos fazendo? Mas antes que eu pudesse responder, o som de passos no corredor nos separou bruscamente. A realidade voltou como um tapa na cara, cruel e implacável. Enzo se afastou, recompondo-se com uma rapidez que me partiu o coração. Vá, ele disse, sua voz rouca de emoção. Antes que seja tarde demais para nós dois. Saí dali com o gosto dele ainda nos lábios e a certeza de que já era tarde demais há muito tempo. Meu nome é Gabriel Montclair. E até os meus 35 anos, acreditava que tinha controle sobre tudo em minha vida. Construí um império imobiliário que domina o mercado parisiense. Transformei terrenos abandonados em complexos luxuosos que definem o skyline da cidade. Quando as pessoas ouvem meu nome, pensam em poder, em dinheiro, em sucesso absoluto. O que elas não sabem é que por trás desta fachada impecável, existe um homem que se sente preso em sua própria vida dourada. Naquela manhã de outubro, eu estava em meu escritório no último andar do edifício Montclair, observando Paris se estender diante de mim através das janelas do chão ao teto. A Torre Eiffel brilhava ao longe, mas mesmo aquela vista magnífica não conseguia preencher o vazio que sentia crescer dentro de mim a cada dia que passava. Monsieur Montclair, a voz da minha assistente, Marie, soou pelo interfone. A reunião sobre o programa de responsabilidade social está marcada para as 2 horas. Suspirei, ajustando a gravata italiana. O programa de reintegração social era mais uma dessas iniciativas que minha equipe de marketing considerava essenciais para a imagem da empresa. Financiávamos cursos profissionalizantes em algumas prisões francesas, uma forma de limpar nossa consciência enquanto construíamos mais apartamentos de luxo que apenas os mais ricos podiam comprar. Mas naquele dia, algo estava diferente. Talvez fosse o tédio que sentia com minha rotina previsível, ou talvez fosse uma inquietação inexplicável que me rondava há semanas. Quando Marie mencionou que poderíamos visitar a prisão de Fresnes para acompanhar pessoalmente o andamento do programa, senti uma curiosidade estranha me dominar. Agende a visita, disse, surpreendendo-me com minha própria decisão. Quero ver como o dinheiro está sendo aplicado. Marie pareceu surpresa. Eu nunca me envolvia pessoalmente com nossas ações sociais,
mas apenas assentiu profissionalmente. Claro, monsieur. Vou ligar para o diretor da prisão imediatamente. 3 horas depois, eu estava atravessando os portões pesados da prisão de Fresnes, um complexo imponente que me fez questionar todas as liberdades que sempre considerei naturais. O diretor, um homem baixo e nervoso chamado Dubois, me acompanhava em um tour pelas instalações, falando sem parar sobre índices de reincidência e programas de reabilitação. Mas eu mal ouvia suas palavras. Havia algo naquele ambiente que mexia comigo de uma forma que não conseguia explicar. Talvez fosse o contraste absoluto com o meu mundo de luxo e privilégios, ou talvez fosse a humanidade crua que pulsava por trás daquelas grades. Aqui temos nossa oficina de mecânica, disse Dubois, abrindo uma porta que dava para um espaço amplo, cheio de ferramentas e peças de carros. É um dos cursos mais procurados. Os internos aprendem uma profissão que pode realmente fazer diferença quando saem daqui. Foi então que eu o vi. Ele estava curvado sobre um motor, as mangas da camisa do uniforme arregaçadas, revelando antebraços fortes marcados por pequenas cicatrizes, evidências de anos trabalhando com as mãos. Seus cabelos castanhos caíam sobre a testa enquanto se concentrava no trabalho, e havia uma graciosidade em seus movimentos que me hipnotizou instantaneamente. Quando ele levantou a cabeça e nossos olhos se encontraram, senti como se o mundo tivesse parado. Seus olhos eram de um castanho profundo, quase negro, e havia neles uma intensidade que me atravessou como uma lâmina. Por um momento, apenas nos fitamos através do espaço que nos separava, e senti algo despertar dentro de mim, algo que não reconhecia. Esse é Enzo Moreau, disse Dubois, seguindo meu olhar. Um dos nossos melhores alunos. Tem um talento natural para a mecânica, muito disciplinado e inteligente. Uma pena que tenha se metido em problemas. Que tipo de problemas? Perguntei, tentando soar casual, mas minha voz saiu ligeiramente rouca. Roubo de veículos! Dubois baixou a voz. Mas não é um criminoso comum, sabe? Perdeu o emprego na oficina onde trabalhava, tinha uma filha pequena para sustentar, fez escolhas erradas, mas por motivos que, bem, muitos de nós poderíamos entender. Enzo havia voltado ao trabalho, mas eu podia sentir que estava ciente da minha presença. Havia uma tensão no ar, como se fios invisíveis nos conectassem através daquela sala cheia de pessoas. Gostaria de falar com alguns dos internos, disse impulsivamente, para entender melhor como o programa está funcionando na prática. Dubois pareceu ainda mais nervoso. Claro, Monsieur Moncler, mas talvez seja melhor organizar algo mais formal, com alguns dos internos selecionados? Não, interrompi, meus olhos ainda fixos em Enzo. Quero conversar com ele, com Moreau. O que se seguiu foi uma negociação delicada. Dubois estava visivelmente desconfortável com minha insistência, mas meu nome e minha influência abriram as portas que normalmente permaneceriam fechadas. 15 minutos depois, eu estava sentado em uma pequena sala de reuniões, esperando. Quando a porta se abriu e Enzo entrou, escoltado por um guarda, senti meu coração acelerar novamente. De perto, ele era ainda mais impressionante. Alto, talvez 1,80 m, com uma postura ereta que a prisão não conseguiu quebrar. Seus olhos me encontraram novamente, e desta vez havia uma curiosidade cautelosa em seu olhar. Monsieur Moncler, ele disse, sua voz grave e ligeiramente rouca. É uma honra conhecê-lo. Havia ironia em suas palavras, mas também uma educação natural que me surpreendeu. Ele se sentou na cadeira à minha frente, com uma elegância que contrastava com o ambiente austero. O prazer é meu, Moreau, respondi, estudando seu rosto. Havia linha de expressão ao redor de seus olhos, sinais de quem havia vivido mais do que deveria aos seus 29 anos. Gostaria de saber sua opinião sobre o programa de capacitação. Ele inclinou a cabeça, um pequeno sorriso tocando o canto de seus lábios. Minha opinião? Isso é incomum. Geralmente pessoas como o senhor já chegam aqui com suas opiniões formadas. Pessoas como eu? Perguntei, intrigado com sua franqueza. Ricos, poderosos, pessoas que nunca precisaram fazer escolhas impossíveis. Seus olhos me desafiaram. Pessoas que financiam programas de caridade para limpar a consciência,
enquanto constroem mundos aos quais pessoas como eu nunca terão acesso. Deveria ter me ofendido, mas em vez disso senti uma admiração estranha por sua coragem. Quantas pessoas em sua posição ousariam falar assim comigo? Você tem razão, admiti, surpreendendo a nós dois. Nunca precisei fazer escolhas impossíveis. Talvez por isso esteja aqui, para entender. Algo mudou em sua expressão. A dureza em seus olhos se suavizou ligeiramente, substituída por algo que parecia quase vulnerabilidade. O programa é bom, ele disse, sua voz mais suave agora. Me dá uma chance de reconstruir minha vida, de ter algo para oferecer à minha filha quando sair daqui. Mas às vezes me pergunto se o mundo lá fora estará disposto a dar uma segunda chance a alguém como eu. Alguém como você? Um ex-presidiário. Um ladrão. Ele disse as palavras sem autopiedade, apenas como fatos. Não importa o quanto eu mude aqui dentro. Lá fora eu sempre serei o homem que roubou carros para pagar o aluguel. Fiquei em silêncio por um momento, absorvendo suas palavras. Havia uma dignidade em sua forma de falar que me tocou profundamente. Fale-me sobre sua filha, disse gentilmente. Seu rosto inteiro se transformou. Os olhos, que antes eram duros e desconfiados, se encheram de uma ternura que me fez sentir algo apertar no peito. Sophie, ele disse, e o nome soou como uma bênção em seus lábios. Ela tem 7 anos, cabelos cacheados como os da mãe, mas com meus olhos. É a criança mais inteligente que já conheci. Sua voz falhou ligeiramente. Não me vê há 8 meses. Por quê? Porque não quero que ela me veja aqui. Não quero que suas memórias de mim sejam contaminadas por este lugar. Ele olhou ao redor da sala fria. Quero que quando eu sair, quando estivermos juntos novamente, ela possa se orgulhar do homem que eu me tornei. Naquele momento, algo fundamental mudou dentro de mim. Este homem, que a sociedade havia rotulado como criminoso, tinha mais honra e amor em seu coração do que muitas pessoas que eu conhecia em meus círculos privilegiados. Quanto tempo ainda tem aqui? Perguntei. 8 meses, se tudo correr bem com a liberdade condicional. 8 meses. A informação se gravou em minha mente com uma intensidade que não conseguia explicar. Nossa conversa foi interrompida pela chegada de Dubois, que claramente estava ansioso para encerrar nosso encontro. Mas quando me levantei para ir embora, Enzo me segurou com o olhar. Monsieur Moncler, ele disse, se levantando também. Obrigado por me ouvir. Faz tempo que alguém não faz isso. Estendi minha mão para ele, um gesto que fez Dubois franzir a testa. Quando nossos dedos se tocaram, senti uma corrente elétrica percorrer meu braço. Pelos olhos arregalados de Enzo, percebi que ele havia sentido a mesma coisa. Voltarei, disse, as palavras saindo de mim antes que pudesse processá-las completamente. Para acompanhar seu progresso no programa. Ele assentiu lentamente, seus dedos demorando a se soltar dos meus. Estarei aqui. Saí da prisão naquele dia com a mente completamente confusa. Durante toda a viagem de volta ao meu escritório, não consegui tirar Enzo da cabeça. Seus olhos, sua voz, a forma como ele falou sobre sua filha, a centelha que senti quando nos tocamos. Naquela noite, em meu apartamento de cobertura com vista para o Sena, tomei uma garrafa inteira de vinho tentando entender o que estava acontecendo comigo. Nunca havia me sentido atraído por homens antes. Minha vida amorosa sempre foi discreta, mas convencional. Algumas namoradas elegantes que combinavam com minha imagem pública, relacionamentos superficiais que nunca tocaram realmente meu coração. Mas Enzo Moreau havia despertado algo em mim que não reconhecia. Algo primitivo e poderoso que me assustava e me fascinava ao mesmo tempo. 3 dias depois, estava de volta à prisão de Fresnes. Outra visita? Dubois não conseguiu esconder sua surpresa. Tão cedo? Quero propor algo. Menti com facilidade. Um programa de mentoria individualizada. Escolher alguns internos com potencial e acompanhá-los mais de perto em sua reintegração. Era uma desculpa fraca, mas funcionou. 1 hora depois, eu estava novamente sentado na mesma sala, esperando por Enzo. Quando ele entrou, percebi que também estava nervoso. Havia uma tensão em seus ombros, e ele evitou meu olhar por alguns segundos antes de se sentar. Você voltou, ele disse.
E havia algo em sua voz que não consegui interpretar. Disse que voltaria. Sim, mas... Ele hesitou. Pessoas como o senhor costumam dizer muitas coisas que não significam realmente. E você já decidiu que tipo de pessoa eu sou? Ele me olhou diretamente nos olhos então e senti novamente aquela corrente elétrica entre nós. Ainda estou tentando descobrir, ele admitiu. O que se seguiu foi a conversa mais honesta que eu havia tido em anos. Falamos sobre tudo e nada. Sobre livros, sobre vida, sobre os sonhos que tínhamos quando éramos crianças. Descobri que Enzo era muito mais culto do que imaginava, que lia vorazmente na biblioteca da prisão, que tinha opiniões inteligentes sobre arte e política. Como você acabou? Comecei a perguntar sobre seu crime, mas ele me interrompeu. Mecânico desde os 16, disse simplesmente. Bom no que fazia. Tinha minha própria oficina pequena, nada muito, mas o suficiente para sustentar Sophie e sua mãe. Então a economia despencou, as pessoas pararam de consertar carros velhos, preferiram comprar novos ou usar transporte público. Ele pausou, olhando para suas mãos. A mãe de Sophie ficou doente. Câncer. Os tratamentos eram caros, o aluguel estava atrasado, Sophie precisava de roupas novas para a escola. Sua voz se tornou mais baixa. Eu tentei de tudo. Empregos, empréstimos, até vendi tudo que tinha de valor. Mas não foi suficiente. E então? Então um amigo me disse que conhecia pessoas que pagavam bem por carros específicos. Só uma vez, ele disse. Só para passar por cima da crise. Enzo riu amargamente. Claro que não foi só uma vez. E claro que me pegaram eventualmente. E a mãe de Sophie? Morreu 3 meses depois que fui preso. Sophie ficou com minha irmã. Sua voz se quebrou ligeiramente. Ela morreu achando que eu a abandonei quando ela mais precisava de mim. Senti uma dor física no peito ouvindo sua história. Este homem havia perdido tudo tentando salvar as pessoas que amava. Você não a abandonou, disse com firmeza. Você fez o que qualquer pai faria. Ele levantou os olhos para mim e vi lágrimas que se recusava a derramar. Às vezes me pergunto se ela teria preferido que eu tivesse ficado, mesmo sem dinheiro para os tratamentos. Ela sabia que você a amava, disse, sem saber de onde vinham essas palavras de conforto. Isso é o que importa. Ficamos em silêncio por um momento, o peso de sua dor preenchendo o espaço entre nós. Então, impulsivamente, estendi minha mão sobre a mesa. Ele olhou para ela, depois para meu rosto, e lentamente entrelaçou seus dedos nos meus. O toque foi elétrico, mas também reconfortante. Senti como se estivesse tocando algo sagrado, algo que me completava de uma forma que não entendia. Gabriel! Ele disse meu nome pela primeira vez, e o som em seus lábios me fez estremecer. Sim? Por que você realmente está aqui? Era uma pergunta que eu mesmo não sabia responder. Olhei para nossos dedos entrelaçados, para seus olhos que me estudavam intensamente, e percebi que estava à beira de um precipício. Não sei, admiti, mas não consigo ficar longe. Algo mudou no ar ao nosso redor. A tensão se tornou quase palpável, carregada de uma corrente que nos puxava um para o outro através daquela mesa pequena. Gabriel, ele repetiu, mais baixo agora, quase um sussurro. Enzo. O som da porta se abrindo nos separou bruscamente. Dubois entrou com um guarda e nós rapidamente soltamos as mãos. Desculpe interromper, disse Dubois, mas seus olhos desconfiados indicavam que tinha visto mais do que admitia. Mas o horário de visitas está quase terminando. Saí dali naquele dia sabendo que havia cruzado uma linha invisível. A forma como Enzo disse meu nome, o jeito que nossos dedos se encaixaram perfeitamente, a corrente de desejo que pulsou entre nós, tudo isso me assombrou durante os dias seguintes. E para todos os ouvintes que acompanham nossa história, gostaria que vocês me dissessem: vocês já sentiram essa conexão inexplicável com alguém? Essa sensação de que o destino conspirou para colocar uma pessoa específica em seu caminho? Deixem seus comentários, pois acredito que todos nós já vivemos momentos assim. Momentos que mudam o curso de nossas vidas para sempre. Eu sabia que estava me apaixonando por Enzo Murrow. E o mais assustador era que, pelos sinais que captava, ele também estava se apaixonando por mim.
A questão era: o que faríamos com esse amor impossível, perigoso e absolutamente inevitável? As semanas seguintes se transformaram em uma dança perigosa entre o desejo e a razão. Eu me encontrava inventando desculpas cada vez mais elaboradas para visitar a prisão de Fresnes, sempre com alguma justificativa relacionada aos programas sociais da minha empresa. Dubois começou a me olhar com uma desconfiança crescente, mas minha influência e as generosas doações que fazia ao sistema prisional garantiam que minhas visitas continuassem sendo aprovadas. Cada encontro com Enzo se tornava mais intenso que o anterior. Nossos dedos se tocavam acidentalmente sobre a mesa. Nossos olhares se demoravam mais do que seria apropriado, e a tensão sexual entre nós crescia como uma tempestade se formando no horizonte. Você está brincando com fogo, Gabriel, Enzo me disse durante nossa quinta reunião, sua voz carregada de uma advertência que seus olhos contradiziam completamente. Pessoas como você não se envolvem com pessoas como eu. Isso só pode terminar mal. E se eu não me importar com as consequências? Respondi, inclinando-me ligeiramente sobre a mesa. Podia ver como sua respiração se acelerou com minha proximidade. Você deveria se importar, ele sussurrou, mas sua mão se moveu até tocar a minha, os dedos se entrelaçando de uma forma que já estava se tornando viciante. Você tem muito a perder. Talvez eu tenha mais a ganhar. Seus olhos se arregalaram ligeiramente com minha declaração. Durante semanas, tínhamos dançado ao redor do que estava crescendo entre nós, mas nunca tínhamos sido tão diretos. Gabriel, ele disse meu nome como um suspiro, como um pedido e uma negação ao mesmo tempo. Você não sabe o que está dizendo. Sei exatamente o que estou dizendo. Minha voz saiu mais rouca do que pretendia. Penso em você todas as noites, Enzo. Acordo pensando em você. Passo os dias inventando desculpas para vir aqui, para estar perto de você, para tocar sua mão, mesmo que seja por alguns segundos. Vi as lágrimas se formarem em seus olhos. Lágrimas que ele rapidamente piscou para afastar. Isso é loucura, ele murmurou. Mas seus dedos apertaram os meus mais forte. Então vamos ser loucos juntos. Foi naquele momento que tudo mudou entre nós. Já não havia mais pretensões. Não havia mais jogos. O que existia era puro e primitivo. Dois homens se apaixonando contra todas as probabilidades, contra todas as convenções, contra toda a lógica. Preciso te tocar de verdade, disse, minha voz mal passando de um sussurro. Preciso sentir você de verdade, nem que seja uma vez. Enzo fechou os olhos, como se estivesse travando uma batalha interna. Quando os abriu novamente, vi a decisão que havia tomado. Sexta-feira, ele disse baixinho. Durante o horário de almoço. Tem uma sala de depósito no final do corredor C. Os guardas fazem a ronda às 13h15. Temos 15 minutos. Meu coração disparou. Enzo, isso é muito arriscado. Se nos pegarem... Eu sei. Seus olhos me fitaram intensamente. Mas não consigo mais fingir que não sinto isso. Não consigo mais fingir que você não significa tudo para mim. As palavras dele me atingiram como um soco no estômago. Tudo. Eu significava tudo para ele, assim como ele havia se tornado tudo para mim. Sexta-feira? Concordei, sabendo que estava selando nosso destino. Os 3 dias até sexta-feira foram uma tortura. Não conseguia me concentrar no trabalho. Não conseguia dormir. Não conseguia pensar em nada, além daqueles 15 minutos que teria com Enzo. Marie começou a fazer comentários sobre minha aparência cansada, e eu inventei uma desculpa sobre estresse no trabalho. Na sexta-feira cheguei à prisão com o coração batendo tão forte que tinha certeza de que todos podiam ouvi-lo. Dubois me recebeu com sua cortesia habitual, mas percebi que sua desconfiança havia se transformado em algo mais próximo da suspeita. Monsieur Moncler, ele disse, me acompanhando pelos corredores. Tenho notado sua dedicação excepcional ao nosso programa. É admirável, mas também incomum. Como assim? Tentei soar casual. Bem, a maioria dos nossos patrocinadores se contenta com relatórios escritos. Essa necessidade de acompanhamento pessoal tão frequente é, digamos, singular. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Acredito na importância do envolvimento direto com causas que apoio. Claro, claro, mas seus olhos me diziam que não estava convencido.
A manhã se arrastou como uma eternidade. Participei de uma reunião sobre os índices de aproveitamento dos cursos, visitei algumas oficinas, conversei com outros internos, mas minha mente estava completamente focada no que aconteceria às 13h. Às 12h45, me desculpei dizendo que precisava fazer algumas ligações importantes. Dubois me indicou uma sala pequena onde eu poderia ter privacidade, mas ao invés de ficar lá, esperei até ele se afastar e me dirigi rapidamente para o corredor C. Meu coração batia tão forte que chegava a doer. Encontrei a sala de depósito que Enzo havia mencionado. Uma porta discreta no final de um corredor pouco movimentado. Olhei ao redor, certificando-me de que não havia ninguém por perto, e empurrei a maçaneta. A porta se abriu silenciosamente. O espaço era pequeno e escuro, cheio de prateleiras com suprimentos de limpeza e materiais diversos. Uma única lâmpada pendurada no teto fornecia uma luz fraca e amarelada. E lá, encostado na parede do fundo, estava Enzo. Ao me ver, ele se endireitou, e durante alguns segundos ficamos apenas nos olhando através daquele espaço minúsculo. A tensão entre nós era quase palpável, elétrica, perigosa. Você veio, ele disse, sua voz rouca de emoção. Não conseguiria ficar longe, respondi, fechando a porta atrás de mim com cuidado. Então, como se uma represa tivesse se rompido, nos movemos um em direção ao outro. Nossos corpos se chocaram com uma urgência desesperada. Suas mãos se enroscaram em meu cabelo e nossos lábios se encontraram em um beijo que foi pura explosão. Era diferente de qualquer beijo que eu já havia dado ou recebido. Era fome e sede e necessidade. Era meses de tensão acumulada se libertando de uma vez. Suas mãos exploraram meu rosto, meu pescoço, meus ombros, como se quisesse memorizar cada centímetro de mim. Gabriel. Ele gemeu contra meus lábios, meu nome soando como uma oração em sua voz. Deus, como eu queria isso. Minhas mãos encontraram sua cintura, puxando-o mais perto, sentindo o calor de seu corpo através do uniforme da prisão. Podia sentir como seu coração batia acelerado contra meu peito. Podia sentir como ele tremia ligeiramente em meus braços. Eu também, sussurrei, beijando seu pescoço, sentindo o gosto salgado de sua pele. Todas as noites, Enzo. Todas as noites eu imaginava isso. Suas mãos deslizaram pelas minhas costas, apertando o tecido do meu terno, e eu podia sentir a força contida em seus dedos, a necessidade que ele estava tentando controlar. Temos pouco tempo, ele disse, mas mesmo assim suas mãos continuaram me explorando, como se não conseguisse parar de me tocar. Então me deixe sentir você, murmurei, minhas mãos subindo para tocar seu rosto, passando os dedos pela aspereza de sua barba. Me deixe memorizar isso. Nossos lábios se encontraram novamente, mais devagar desta vez, mais terno, mas com uma intensidade que me fez sentir como se estivesse derretendo. Pude sentir como suas mãos tremiam quando tocaram meu rosto, como se eu fosse algo precioso que ele temia quebrar. Você é tão lindo! Ele sussurrou contra meus lábios, e suas palavras me fizeram sentir mais desejado do que qualquer outro elogio que já havia recebido. Enzo, gemi seu nome, perdido na sensação de finalmente estar em seus braços, de finalmente poder tocá-lo da forma que sonhava há semanas. Suas mãos deslizaram para minha nuca, os dedos se enroscando em meus cabelos, e ele me puxou para outro beijo. Este foi mais profundo, mais desesperado, como se ambos soubéssemos que aqueles momentos eram roubados, preciosos e talvez únicos. Podia sentir a solidez de seu corpo contra o meu, a força de seus braços me envolvendo, o calor que emanava de sua pele. Era tudo tão diferente do que eu conhecia, tão masculino e poderoso, e ao mesmo tempo tão terno, que me fez questionar tudo o que pensava saber sobre mim mesmo. Gabriel, ele disse, afastando-se ligeiramente para me olhar nos olhos. Se continuarmos isso, não há volta. Você entende? Olhei para aqueles olhos escuros que me hipnotizavam, para o rosto que havia se tornado mais importante para mim do que minha própria segurança, e soube que minha resposta selaria nosso destino. Eu sei, sussurrei, e não quero volta. Algo mudou em sua expressão.
uma vulnerabilidade que me partiu e me curou ao mesmo tempo. Eu te amo, ele disse, as palavras saindo de seus lábios como um segredo sagrado. Sei que é loucura, sei que é impossível, mas eu te amo, Gabriel. Senti lágrimas queimarem meus olhos. Eu também te amo, Enzo. Mais do que deveria, mais do que é seguro, mais do que qualquer coisa. Nos beijamos novamente, e desta vez foi diferente. Não era mais apenas desejo ou paixão, era amor sendo selado. Era um compromisso sendo feito no escuro daquela sala improvisada, longe dos olhos do mundo que nos julgaria. O som de vozes no corredor nos separou abruptamente. Ficamos imóveis, respirações ofegantes, corações disparados, ouvindo os passos que se aproximavam. Os guardas! Enzo sussurrou, seus olhos arregalados de pânico. As vozes se aproximaram mais, e pudemos ouvir fragmentos de conversa. Minha mente correu, calculando as possibilidades, as desculpas que poderia dar se fôssemos descobertos. Mas então as vozes começaram a se afastar, seguindo em direção à outra parte do corredor. Ficamos em silêncio absoluto por mais alguns minutos até termos certeza de que estávamos seguros. Preciso ir, Enzo disse, mas suas mãos ainda estavam em meu rosto, como se não conseguisse se forçar a me soltar. Eu sei. Beijei sua palma quando ela tocou minha bochecha. Quando vou te ver novamente? Não sei se devemos... Ele começou, mas eu o interrompi. Enzo, não me diga que isso foi um erro. Não depois do que acabamos de admitir. Ele fechou os olhos, claramente lutando consigo mesmo. Não foi um erro, ele finalmente disse. Mas é perigoso demais. Se nos pegarem, então seremos mais cuidadosos. Gabriel. Vou encontrar um jeito, disse com uma determinação que me surpreendeu. Vou encontrar um jeito de estarmos juntos sem riscos. Ele me olhou com uma expressão que misturava esperança e desespero. Como? Não sei ainda. Mas vou encontrar. Beijei-o uma última vez, rapidamente, mas com toda a promessa que podia colocar naquele gesto. Confia em mim. Saímos da sala com alguns minutos de diferença, voltando às nossas rotinas como se nada tivesse acontecido, mas tudo havia mudado. O gosto dele ainda estava em meus lábios, o cheiro de sua pele ainda impregnava minhas roupas, e a sensação de seus braços ao meu redor havia se gravado permanentemente em minha memória. Durante o resto da visita, mantive uma fachada profissional impecável, discutindo relatórios e metas com Dubois, como se meu mundo não tivesse sido completamente virado de cabeça para baixo havia poucos minutos. Mas quando cheguei em casa naquela noite, desabei em minha poltrona de couro italiano e finalmente permiti que a realidade do que havia acontecido me atingisse em cheio. Eu havia me apaixonado por um presidiário. Não apenas me apaixonado, eu havia confessado meu amor e ouvido a mesma confissão de volta. E agora, não havia mais como voltar atrás. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções contraditórias. Durante o dia, eu tentava manter minha rotina normal, reuniões, decisões empresariais, jantares sociais. Mas minha mente estava constantemente com Enzo. À noite, sozinho em meu apartamento, eu revivia cada segundo daqueles 15 minutos na sala de depósito, cada toque, cada beijo, cada palavra sussurrada. Marie começou a fazer comentários mais diretos sobre minha distração. Monsieur Moncler, ela disse numa manhã de terça-feira, entrando em meu escritório com uma pilha de documentos que eu deveria ter revisado há dias. O senhor precisa assinar estes contratos. A reunião com os investidores japoneses foi reagendada 3 vezes porque o senhor não confirmou sua agenda, e tem pelo menos 15 chamadas importantes que não foram retornadas. Olhei para ela, tentando me concentrar em suas palavras, mas minha mente estava na prisão de Fresnes, imaginando o que Enzo estaria fazendo naquele momento. Desculpe, Marie. Tem sido uma semana difícil. Ela me estudou com aquele olhar perspicaz que desenvolvera depois de anos trabalhando comigo. Posso sugerir que o senhor tire alguns dias de folga? Talvez uma viagem para a casa na Provence? O senhor parece diferente ultimamente. Diferente. Se ela soubesse o quanto. Não, obrigado. Só preciso me organizar melhor. Peguei os documentos que ela havia trazido, tentando parecer interessado.
E sobre a visita à prisão desta semana? Marie franziu a testa. Monsieur, com todo respeito, talvez seja a hora de delegar essas visitas para alguém da equipe de responsabilidade social. O senhor tem assuntos mais importantes para tratar. Não, respondi rápido demais, chamando ainda mais sua atenção. Quero dizer, prefiro acompanhar pessoalmente. É importante para mim. Ela me olhou por um longo momento, e tive a sensação desconfortável de que estava vendo mais do que eu gostaria. Como desejar, monsieur? Depois que ela saiu, fiquei sozinho com meus pensamentos tumultuados. Marie estava certa. Eu estava diferente. Completamente diferente. O homem que era há 2 meses, focado apenas em negócios e sucesso, parecia um estranho agora. E o mais assustador era que eu não sentia falta dele. Na quinta-feira não consegui mais esperar. Liguei para Dubois inventando uma desculpa sobre precisar verificar alguns relatórios urgentemente. 1 hora depois, estava novamente atravessando os portões da prisão. Monsieur Moncler, Dubois me recebeu com sua cortesia habitual, mas notei que sua expressão estava mais tensa que o usual. Que surpresa tê-lo aqui novamente tão cedo. Questões urgentes. Menti facilmente. Preciso revisar alguns dados do programa antes da reunião do conselho na próxima semana. Ele assentiu, mas seus olhos me estudaram cuidadosamente. Claro. Gostaria de conversar com algum interno específico hoje? Meu coração acelerou. Se possível, gostaria de falar novamente com Moreau. Ele tem dado feedback valioso sobre o programa. Moreau. Dubois repetiu o nome lentamente. Sim, ele tem sido muito colaborativo com suas visitas. Havia algo em seu tom que me fez sentir um calafrio, mas não podia recuar agora. 20 minutos depois, eu estava na familiar sala de reuniões esperando. Quando a porta se abriu e Enzo entrou, senti meu mundo se realinhar. Havia 3 dias que não o via, e o impacto de sua presença me atingiu como uma onda. Ele parecia cansado, com olheiras mais pronunciadas, mas seus olhos se iluminaram ao me ver. O guarda se posicionou do lado de fora, fechando a porta, e ficamos sozinhos. Gabriel, ele disse meu nome como um suspiro de alívio. Pensei que não viria mais. Como poderia não vir? Me levantei querendo tocá-lo, mas me forcei a manter distância. Sabia que poderíamos estar sendo observados. Como você está? Melhor agora. Seus olhos me devoraram, como se quisesse memorizar cada detalhe. Não consegui parar de pensar em sexta-feira. Nem eu! Minha voz saiu rouca. Enzo, precisamos conversar sobre o que aconteceu. Ele se sentou na cadeira em frente à minha, suas mãos pousadas sobre a mesa. Tinha ferimentos pequenos nos dedos, evidência de seu trabalho na oficina. Eu sei que foi arriscado, ele disse baixinho. Eu sei que colocamos tudo em perigo, mas não me arrependo. Nem eu, mas precisamos ser mais cuidadosos. Como? Seus olhos me desafiaram. Gabriel, nós nos amamos, mas eu estou preso e você é... Você. Como podemos ser qualquer coisa além de cuidadosos? A dor em sua voz me partiu. Não sei ainda, mas vou encontrar uma forma. Que forma? Você vai esperar 8 meses até eu sair? E depois? Você acha que podemos simplesmente sair de mãos dadas pelas ruas de Paris? Um magnata e um ex-presidiário? Suas palavras eram cruéis por serem verdadeiras. Enzo, não. Ele continuou, sua voz se tornando mais intensa. Você vive em um mundo de penthouses e carros de luxo. Eu vou sair daqui sem nada, sem trabalho, sem perspectivas. Que futuro podemos ter? Eu não me importo com isso. Mas você deveria. Ele bateu a mão na mesa, frustrando-se. Você tem uma reputação, uma empresa, uma vida inteira construída. Eu não posso ser a razão pela qual você perde tudo isso. Olhei para ele, para aquele homem que se preocupava mais com o meu bem-estar do que com o próprio, e senti meu coração se partir e se curar ao mesmo tempo. Enzo, disse gentilmente, você já é a razão pela qual minha vida mudou completamente. Não há volta. Seus olhos se encheram de lágrimas que ele piscou rapidamente. Gabriel, ouve, tenho uma ideia. Me inclinei ligeiramente sobre a mesa, baixando a voz. E se eu conseguisse adiantar sua liberdade condicional? Ele me olhou como se eu tivesse ficado louco. Isso é impossível. E mesmo que fosse possível, seria obviamente suspeito. Não se for feito da forma certa. Minha empresa está expandindo.
Precisamos de mecânicos qualificados. Se eu oferece um emprego garantido, moradia, todo o suporte necessário para a reintegração, isso poderia pesar na decisão da Comissão de Liberdade Condicional. Vi esperança e medo lutando em seus olhos. Você faria isso? Faria qualquer coisa por você. Ele fechou os olhos como se estivesse processando a possibilidade. E depois? Depois que eu sair? Depois, construímos nossa vida. Juntos. Gabriel, você está falando de desistir de tudo por mim. Não estou desistindo de nada. Estou escolhendo o que realmente importa. Ficamos em silêncio por um momento, o peso da decisão pairando entre nós. Então Enzo estendeu sua mão sobre a mesa e eu a peguei sem hesitar. Se fizer isso, ele disse baixinho, não há volta para nenhum de nós. Eu sei, sua vida vai mudar completamente. Já mudou. Ele apertou minha mão, seus dedos entrelaçando-se nos meus. E se der errado? E se descobrirem sobre nós? Então enfrentaremos juntos. Seus olhos me estudaram intensamente, como se estivesse procurando qualquer sinal de dúvida. Encontrando apenas certeza, ele assentiu lentamente. Ok, ele sussurrou. Mas promete uma coisa, qualquer coisa. Se em algum momento você perceber que isso está custando demais, se você se arrepender, me diga. Não sacrifique sua vida por mim se não for realmente o que você quer. Levei nossas mãos entrelaçadas aos meus lábios, beijando suavemente seus dedos. O gesto fez seus olhos se arregalarem e ele olhou rapidamente em direção à porta. É o que eu mais quero na vida. Sussurrei contra sua pele. Você é o que eu mais quero na vida. O som de passos no corredor nos fez nos separar rapidamente. Alguns segundos depois, a porta se abriu e Dubois entrou, acompanhado do guarda. Lamento interromper, disse Dubois, mas seus olhos perspicazes se moveram entre nós dois. Mas precisamos encerrar por hoje. Claro, disse me levantando. Enzo também se levantou e por um momento nossos olhos se encontraram uma última vez. Obrigado pela conversa, Moreau, disse formalmente. Suas perspectivas sobre o programa são muito valiosas. Obrigado pela oportunidade, Monsieur Moncler, ele respondeu, mas havia uma promessa em sua voz que apenas eu pude ouvir. Enquanto caminhava pelos corredores de volta à saída, Dubois fez uma conversa casual, mas senti que havia uma tensão subjacente em suas palavras. Moreau parece ter desenvolvido um interesse especial em impressioná-lo, ele comentou casualmente. Como assim? Oh, apenas uma observação. Ele sempre pergunta quando você virá novamente. Parece ansioso pelos encontros. Dubois me olhou de soslaio. É bom ver um interno tão motivado, claro. Senti meu estômago se contrair. Sim, ele parece muito dedicado ao programa. Muito dedicado, Dubois repetiu, e não gostei do tom de sua voz. Saí da prisão naquele dia com uma mistura de esperança e apreensão. Havia feito uma promessa a Enzo e pretendia cumpri-la, mas também senti que estávamos sendo observados mais de perto, que nossa farsa estava começando a mostrar rachaduras. Naquela noite, em meu escritório em casa, comecei a trabalhar em um plano. Liguei para meu advogado, para contatos no sistema judiciário, para pessoas que deviam favores à minha família. Se ia acelerar a liberdade condicional de Enzo, precisava fazer isso da forma mais natural e legal possível. Mas enquanto trabalhava, uma parte de mim se perguntava se Dubois suspeitava de algo mais profundo. E se suspeitava, quanto tempo tínhamos antes que nossa verdade viesse à tona? Para todos que nos acompanham nesta jornada, gostaria de saber: vocês acreditam que o amor pode superar qualquer obstáculo? Que sacrifícios vocês fariam pela pessoa que amam? Compartilhem suas experiências conosco, pois histórias de amor verdadeiro sempre inspiram e fortalecem a todos nós. A sensação de que estávamos caminhando em terreno cada vez mais perigoso não me abandonava. Mas quando pensava em Enzo, em seus olhos, em suas mãos entrelaçadas nas minhas, sabia que não havia escolha. Eu amava aquele homem e faria qualquer coisa para estarmos juntos. Qualquer coisa. 3 semanas depois daquela conversa decisiva com Enzo, meu plano estava em movimento. Havia criado uma divisão especial na Montclair Enterprises, voltada para a reintegração social, com foco em contratação de ex-detentos qualificados. No papel, tudo parecia legítimo e altruísta.
Na realidade, era uma operação cuidadosamente orquestrada para justificar minha oferta de emprego a Enzo Moreau. Meu advogado, Philippe Durand, um homem discreto que havia cuidado dos interesses da família Moncler por décadas, me olhava com uma expressão preocupada do outro lado de sua mesa de mogno. Gabriel, ele disse ajustando os óculos, preciso perguntar diretamente. Há algo que eu deveria saber sobre seu interesse neste... Moreau? Meu sangue gelou. A que se refere, Felipe? Você está movendo montanhas para acelerar a liberdade condicional de um homem que conheceu há poucos meses? Criou uma divisão inteira na empresa, mobilizou contatos importantes no judiciário, está oferecendo um pacote de reintegração que inclui moradia e salário acima do mercado. Ele me estudou cuidadosamente. Isso vai além do altruísmo empresarial. Fiquei em silêncio por um longo momento, pesando minhas opções. Felipe conhecia minha família há décadas. Tinha acesso a todos os nossos segredos financeiros e legais. Se alguém descobrisse a verdade, seria ele. Felipe, disse finalmente, preciso que confie em mim. Não posso explicar todos os detalhes, mas é importante, muito importante. Ele se recostou na cadeira, seus olhos experientes me analisando. Gabriel, em 40 anos de advocacia, aprendi a reconhecer quando um cliente está escondendo algo significativo. E também aprendi que segredos têm o hábito de vir à tona nos momentos mais inconvenientes. Este não virá. Todos os segredos vêm à tona, eventualmente. Ele suspirou. Mas também aprendi a respeitar a privacidade dos meus clientes. Vou prosseguir com o que pediu, mas, Gabriel, seja muito, muito cuidadoso. Saí do escritório de Felipe com uma sensação mista de alívio e apreensão. O processo estava em andamento, mas sua advertência ecoava em minha mente. Segredos têm o hábito de vir à tona. 2 dias depois, estava novamente na prisão de Fresnes, mas desta vez havia uma diferença palpável na atmosfera. Dubois me recebeu com uma cortesia gelada e notei que havia mais guardas do que o usual nos corredores. Monsieur Moncler, disse Dubois, me acompanhando com passos mais rápidos que o habitual. Que bom tê-lo aqui novamente. Obrigado, Dubois. Espero que não haja problemas com minha visita de hoje. Problemas? Ele parou abruptamente, se voltando para me encarar. Por que haveria problemas? Seu tom me alertou imediatamente. Apenas uma expressão, desculpe. Notei que há mais segurança hoje. Ah, isso. Dubois retomou a caminhada. Tivemos alguns incidentes menores. Nada que deva preocupá-lo. Mas eu estava preocupado. Muito preocupado. Quando chegamos à sala de reuniões, Dubois fez algo que nunca havia feito antes. Entrou comigo e se sentou. Dubois? Questionei. Se não se importa, gostaria de participar da conversa hoje, para fins administrativos. Meu coração despencou. Algo havia mudado. Algo havia acontecido. Quando Enzo foi trazido alguns minutos depois, vi o mesmo reconhecimento em seus olhos. Estávamos em perigo. Moreau, disse Dubois, consultando um bloco de notas. Monsieur Moncler gostaria de discutir algumas oportunidades futuras com você. Enzo se sentou rigidamente, seus olhos encontrando os meus por apenas um segundo antes de se voltarem para Dubois. Claro, senhor. Excelente. Dubois sorriu, mas não havia calor em sua expressão. Monsieur Moncler, por favor, prossiga. Engoli em seco, forçando-me a manter a compostura profissional. Moreau, minha empresa está expandindo nossos programas de reintegração social. Estamos criando oportunidades de emprego para internos com bom comportamento e habilidades específicas. Que tipo de oportunidades? Enzo perguntou, sua voz cuidadosamente neutra. Posições em nossa frota de manutenção veicular, salário competitivo, moradia fornecida, programa completo de apoio à reintegração. Vi a esperança lampear em seus olhos, rapidamente suprimida. Isso é muito generoso, monsieur. É um investimento em pessoas com potencial, respondi, as palavras saindo automáticas enquanto minha mente corria, tentando entender por que Dubois estava presente. Interessante, disse Dubois, fazendo anotações. E essa oferta seria exclusiva para Moreau? A pergunta me pegou desprevenido. Como assim? Bem, temos outros internos qualificados em mecânica.
Por que especificamente Murrow? Senti suor frio na nuca. Ele demonstrou excepcional dedicação ao programa, além de habilidades técnicas superiores. Dubois continuou escrevendo. E quando essa oferta seria efetivada? Idealmente, quando ele obtivesse liberdade condicional. Ah, sim, sobre isso. Dubois levantou os olhos de suas anotações. Recebemos uma solicitação formal para acelerar o processo de liberdade condicional de Murrow. Uma solicitação que, curiosamente, veio através de canais muito influentes. O ar na sala pareceu desaparecer. Enzo me olhou com os olhos arregalados e vi pânico em sua expressão. É natural que empregadores interessados em candidatos específicos facilitem processos legais, disse, tentando manter a voz firme. Natural, sim. Dubois fechou o bloco de notas com um estalo seco. Murrow, pode nos deixar por alguns minutos? Gostaria de conversar com Monsieur Moncler em privado. Enzo hesitou, seus olhos encontrando os meus uma última vez. Tentei transmitir confiança através do olhar, mas sentia como se estivéssemos à beira de um precipício. Claro, senhor, Enzo disse se levantando. Quando passou por minha cadeira por uma fração de segundo, seus dedos roçaram meu ombro. Foi quase imperceptível, mas senti como uma descarga elétrica. Depois que ele saiu, Dubois e eu ficamos em silêncio por um longo momento. Finalmente ele falou. Monsieur Moncler, em 20 anos dirigindo esta prisão, aprendi a reconhecer muitas coisas. Aprendi a reconhecer quando um interno está mentindo, quando está planejando algo, quando está escondendo segredos. Ele fez uma pausa. E também aprendi a reconhecer quando alguém do lado de fora desenvolve um interesse incomum em um interno específico. Meu coração batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvi-lo. Não entendo a insinuação. Não há insinuação, Monsieur Moncler. Há apenas observação. Dubois se ensinou sobre a mesa. Suas visitas se tornaram mais frequentes, sempre solicitando encontros com o mesmo interno. Murrow, por sua vez, parece ansioso por esses encontros de uma forma que vai além do interesse profissional. E agora, misteriosamente, surge uma oportunidade de emprego perfeita e um processo acelerado de liberdade condicional. Isso são apenas coincidências. Monsieur Moncler, Dubois me interrompeu, sua voz baixa, mas firme. Na semana passada, um dos nossos guardas notou algo interessante. A sala de depósito no corredor C foi encontrada com a fechadura forçada. Pequenos sinais de que alguém esteve lá durante o horário em que deveria estar vazia. Senti o mundo desabar ao meu redor. Isso pode ter sido qualquer interno. Pode. Dubois assentiu. Mas este guarda também se lembrou de ter visto você caminhando naquela direção durante uma de suas visitas. Sozinho, sem escolta, o que já é uma violação dos protocolos. Não havia mais como negar. Estava encurralado. O que você quer, Dubois? Ele sorriu, mas não havia malícia em sua expressão. Surpreendentemente, havia algo que parecia quase compreensão. Monsieur Moncler, não sou um homem cruel. Trabalho com pessoas há décadas. Vi todo tipo de relacionamento se desenvolver entre estas paredes. Não é incomum que pessoas se conectem em circunstâncias extraordinárias. Fiquei em silêncio, esperando o golpe fatal. Mas também tenho responsabilidades. Com a segurança desta instituição, com os internos sob minha cuidado, e sim, com a reputação de pessoas influentes que apoiam nossos programas. O que você quer? Repeti. Quero honestidade. E quero garantias de que isso será manejado de forma que não prejudique ninguém envolvido. Respirei fundo, sabendo que havia chegado ao momento da verdade. Eu me apaixonei por ele, disse simplesmente. Não planejei, não quis que acontecesse, mas aconteceu, e ele se apaixonou por mim. Dubois assentiu lentamente. E o emprego? A liberdade condicional? Eu quero tirá-lo daqui. Quero que tenhamos uma chance de construir algo juntos. Mesmo sabendo o que isso pode custar à sua reputação, sua empresa, sua posição social? Mesmo sabendo. Dubois ficou em silêncio por um longo momento, me estudando. Finalmente suspirou. Monsieur Moncler, vou fazer algo que raramente faço. Vou apostar na sinceridade de suas intenções. Ele se levantou. O processo de liberdade condicional de Murrow prosseguirá. Se aprovado, ele sairá daqui em 6 semanas.
Senti uma onda de alívio e gratidão. Mas, Dubois continuou, há condições. Suas visitas aqui se encerram hoje. Qualquer contato com Moreau será suspenso até sua liberdade. E quando ele sair, vocês dois desaparecerão discretamente da minha vista e da vista desta instituição. Aceito as condições. E Monsieur Moncler? Dubois me olhou diretamente nos olhos. Se isso der errado, se Moreau se meter em problemas novamente, se sua decisão de se envolver com ele trouxer consequências negativas para qualquer pessoa envolvida neste processo, eu não hesitarei em tornar públicos todos os detalhes desta situação. A ameaça era clara e justificada. Entendo. Espero que sim. As 6 semanas seguintes foram as mais longas da minha vida. Sem poder ver Enzo, sem poder falar com ele, sem saber como ele estava lidando com nossa separação forçada, eu me sentia como um homem à deriva. Concentrei toda a minha energia em preparar nossa nova vida. Comprei um apartamento discreto em Montmartre, longe dos círculos sociais onde era conhecido. Organizei a papelada para o emprego de Enzo em minha empresa, garantindo que tudo estivesse perfeito para quando ele saísse. Mas as noites eram as piores. Sozinho em meu apartamento de cobertura, eu me questionava se estava fazendo a coisa certa. Estava pedindo a Enzo que entrasse em um mundo que talvez o rejeitasse. Estava arriscando tudo que construí por um amor que, por mais intenso que fosse, ainda era novo e não testado pelas pressões do mundo real. Marie notou minha distração crescente e, numa manhã de quinta-feira, finalmente decidiu confrontar-me. Monsieur Moncler, ela disse, entrando em meu escritório com uma xícara de café que eu não havia pedido. Precisamos conversar. Sobre o quê, Marie? Sobre o fato de que o senhor está claramente passando por algum tipo de crise pessoal e isso está começando a afetar não apenas seu trabalho, mas toda a empresa. Olhei para ela. Esta mulher que havia sido minha assistente por mais de 10 anos, que conhecia minha rotina melhor do que eu mesmo. Marie, o senhor perdeu 2 contratos importantes por falta de atenção aos detalhes. Cancelou 3 jantares de negócios sem explicação. E ontem, descobri que criou uma divisão inteira na empresa sem consultar o conselho de administração. Ela me olhou seriamente. Isso não é como o senhor, Gabriel. Ela havia me chamado pelo primeiro nome, algo que raramente fazia. A familiaridade em sua voz me tocou. Tem razão, admiti. Tem sido um período complicado. Posso ajudar de alguma forma? Por um momento, considerei contar a ela sobre Enzo, sobre tudo. Marie era discreta, leal, e talvez precisasse de alguém em quem confiar completamente. Mas então pensei nas consequências, no que poderia significar para ela, e decidi manter o segredo um pouco mais. Obrigado, Marie, mas isso é algo que preciso resolver sozinho. Ela assentiu, claramente não convencida, mas respeitando minha privacidade. Muito bem, mas Gabriel? Ela me olhou com uma expressão quase maternal. Qualquer que seja a decisão que está prestes a tomar, certifique-se de que é a certa, não apenas para você, mas para todas as pessoas que sua vida toca. Suas palavras me acompanharam pelos dias seguintes. Quantas pessoas seriam afetadas por minha escolha? Meus funcionários, meus sócios, as famílias que dependiam dos empregos que minha empresa oferecia? Mas então pensava em Enzo, em seus olhos, em suas mãos, na forma como disse que me amava naquela sala pequena e escura, e sabia que não havia volta. Finalmente, numa manhã fria de dezembro, Felipe me ligou. Gabriel, sua voz soou cansada pelo telefone. A liberdade condicional foi aprovada. Enzo Moreau sai hoje. Meu coração disparou. Hoje, às 3 horas da tarde. Todos os documentos estão em ordem, o emprego está confirmado, a moradia está preparada, tudo como você pediu. Felipe, obrigado por tudo. Gabriel, ele disse, sua voz se tornando mais séria. Espero que saiba o que está fazendo. Eu também espero. Às 2:30 da tarde, eu estava estacionado do lado de fora da prisão de Fresnes, as mãos tremendo no volante do meu carro. Havia escolhido um veículo discreto, um Peugeot preto comum, em vez de qualquer um dos carros de luxo que possuía. Às 3:15, os portões se abriram e ele apareceu. Enzo Moreau, vestindo as roupas civis que eu havia enviado, jeans escuros e uma jaqueta de couro simples,
carregando uma bolsa pequena com seus poucos pertences. Ele parou na calçada, olhando ao redor com os olhos ligeiramente arregalados, como se não conseguisse acreditar que estava realmente livre. Nossos olhos se encontraram através do para-brisa, e o mundo inteiro pareceu parar. Saí do carro, minhas pernas bambas, meu coração batendo tão forte que chegava a doer. Caminhamos um em direção ao outro lentamente, como se tivéssemos todo o tempo do mundo, como se aquele momento fosse sagrado demais para ser apressado. Quando estávamos a 1 metro de distância, paramos. Oi, ele disse, sua voz rouca de emoção. Oi, respondi, sorrindo através das lágrimas que não sabia que estavam caindo. Então, sem me importar com quem pudesse ver, sem me importar com as consequências, puxei-o para meus braços. O abraço foi desesperado, cheio de semanas de saudade, de medo, de amor. Senti como seu corpo se encaixava perfeitamente contra o meu, como suas mãos se agarraram às minhas costas, como se eu fosse a única coisa sólida em um mundo que havia mudado completamente. Você veio, ele sussurrou contra meu ouvido. Sempre viria, sussurrei de volta. Sempre. Nos separamos apenas o suficiente para nos olharmos, minhas mãos emoldurando seu rosto, sentindo a pele que havia sonhado em tocar durante semanas. Pronto para começar nossa vida juntos? Perguntei. Seus olhos se encheram de lágrimas. Mais do que pronto. O apartamento em Montmartre que eu havia preparado era simples, mas aconchegante. 2 quartos, uma cozinha pequena, uma sala com vista para os telhados de Paris. Era menor do que qualquer lugar onde eu havia morado nos últimos 15 anos, mas quando vi o rosto de Enzo ao entrarmos, soube que havia escolhido certo. É perfeito, ele disse, tocando com reverência a mesa da cozinha, as cortinas, como se não conseguisse acreditar que tudo aquilo era real. É nosso, disse, colocando as chaves em sua mão. Completamente nosso. Ele olhou para as chaves, depois para mim, e vi lágrimas em seus olhos. Gabriel, eu não posso aceitar tudo isso. O emprego, o apartamento, você desistindo de sua vida. Não estou desistindo da minha vida. Interrompi, puxando-o para perto. Estou começando minha verdadeira vida. Nosso primeiro beijo como homens livres foi diferente de todos os outros. Não havia pressa. Não havia medo de sermos descobertos. Não havia o peso das grades e da impossibilidade. Era puro. Era livre. Era a promessa de todos os beijos que teríamos pelo resto de nossas vidas. Te amo, ele disse contra meus lábios, as palavras soando como uma oração de gratidão. Eu também te amo, respondi, e pela primeira vez em meses senti-me completamente em paz. Os primeiros dias foram como um sonho. Enzo começou a trabalhar na divisão de manutenção da minha empresa e rapidamente impressionou todos com sua competência e dedicação. Morávamos como um casal normal. Café da manhã juntos, jantares à luz de velas, noites assistindo filmes no sofá, suas mãos entrelaçadas nas minhas. Mas a realidade, como sempre, não tardou a nos alcançar. A primeira rachadura apareceu numa sexta-feira à noite. Estávamos num pequeno restaurante em Montmartre quando reconheci uma voz familiar. Gabriel! Gabriel Moncler! Me virei e vi Amélie Rousseau, esposa de um dos meus sócios de negócios, caminhando em nossa direção com um sorriso curioso. Amélie, disse, me levantando automaticamente. Que surpresa vê-la aqui! Igualmente! Seus olhos se moveram curiosamente para Enzo, que havia se levantado também, claramente desconfortável. Não sabia que você frequentava este tipo de lugar. Gosto de explorar diferentes partes da cidade. Menti facilmente. E este é... Ela estendeu a mão para Enzo com um sorriso expectante. Senti pânico por uma fração de segundo. Como apresentá-lo? Como amigo? Como funcionário? Como... Enzo Moreau, Enzo disse, apertando a mão dela com uma educação natural que me impressionou. Prazer conhecê-la. O prazer é meu. Vocês trabalham juntos? Sim, disse rapidamente. Enzo faz parte da nossa nova divisão de reintegração social. Ah, que maravilhoso! Amélie sorriu, mas vi curiosidade em seus olhos. Gabriel sempre foi tão dedicado às suas causas sociais. Conversamos por mais alguns minutos. Uma conversa superficial que me deixou tenso e desconfortável.
Depois que ela se despediu, Enzo e eu voltamos ao nosso jantar, mas a magia da noite havia se perdido. Isso vai acontecer frequentemente? Enzo perguntou baixinho. O quê? Você tendo que explicar quem eu sou, tendo que inventar histórias sobre nossa relação. Sua dor era palpável e me parti por dentro. Enzo, não, está tudo bem, ele disse, mas claramente não estava. Eu entendo. Você tem uma reputação a proteger, uma imagem a manter. Não é sobre reputação ou imagem, é sobre nossa privacidade, nossa segurança. Nossa segurança? Ele me olhou intensamente. Ou sua segurança? A pergunta me atingiu como um soco. Será que era isso? Estava protegendo nós dois ou apenas a mim mesmo? Voltamos para casa em silêncio naquela noite e, pela primeira vez desde que havíamos nos reunido, dormimos sem nos tocar. A segunda rachadura apareceu algumas semanas depois. Enzo chegou em casa do trabalho com uma expressão sombria. O que houve? Perguntei, notando imediatamente que algo estava errado. Hoje, no trabalho, alguns colegas estavam conversando sobre o projeto especial do chefe, ele disse, tirando a jaqueta. Sobre como você criou um emprego especificamente para um ex-presidiário. Meu estômago se contraiu. E eles estavam especulando sobre seus motivos. Alguns achavam que era apenas caridade. Outros... Ele hesitou. Outros o quê? Outros achavam que havia algo mais. Que você tinha algum tipo de interesse pessoal em me ajudar. Enzo... Gabriel, eu não me importo com o que eles pensam de mim. Ele continuou, sua voz crescendo. Já ouvi comentários piores, mas me importo com o que eles pensam de você. Me importo com como isso pode afetar sua empresa, sua vida. Isso não importa. Importa sim! Ele se virou para me encarar, frustração e dor em seus olhos. Você não vê? Eu não posso ser apenas seu funcionário. Não posso ser apenas seu amigo. Não posso ser apenas seu segredo. Em algum momento, você vai ter que escolher quem eu sou em sua vida. Suas palavras ecoaram no apartamento silencioso. Ele estava certo e ambos sabíamos. Preciso de tempo, disse finalmente. Tempo para quê? Para decidir se vale a pena assumir publicamente que me ama? Tempo para descobrir como fazer isso funcionar sem destruir tudo que construímos juntos. Ele me olhou por um longo momento, depois assentiu tristemente. Ok. Mas, Gabriel, seus olhos encontraram os meus. Não podemos viver para sempre nas sombras. Nem você, nem eu merecemos isso. Naquela noite, ele dormiu no quarto de hóspedes e senti como se uma parte de mim tivesse se perdido. A crise chegou 3 meses depois, de uma forma que eu nunca poderia ter previsto. Estava em uma reunião do conselho de administração numa manhã de março quando meu telefone tocou. Era Enzo e havia pânico em sua voz. Gabriel, você precisa vir para casa, agora. O que aconteceu? Há jornalistas na porta do prédio. Muitos jornalistas. Meu sangue gelou. Jornalistas? Por quê? Não sei. Mas eles estão perguntando sobre nós, sobre nosso relacionamento. Saí da reunião sem explicações, ignorando os olhares confusos dos outros membros do conselho. Durante todo o trajeto até Montmartre, minha mente correu com possibilidades. Como haviam descoberto? Quem havia falado? Quando cheguei à nossa rua, vi o circo mediático. Pelo menos 10 jornalistas com câmeras e microfones estavam posicionados na frente do nosso prédio. Estacionei 3 quarteirões de distância e liguei para Enzo. Não consigo subir. Eles vão me reconhecer imediatamente. Gabriel, a voz dele estava tensa. O que fazemos? Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. Era Felipe. Gabriel, onde você está? Por que, Felipe? Porque há uma matéria saindo no Le Figaro em 2 horas. Magnata dos imóveis mantém relacionamento secreto com ex-presidiário. Eles têm fotos, Gabriel. Fotos de vocês dois se beijando na saída da prisão. Senti o mundo desabar. Como conseguiram essas fotos? Alguém os fotografou naquele dia e vendeu para a imprensa. Provavelmente esperaram o momento certo para maximizar o impacto. Merda! Gabriel, você precisa tomar uma decisão. Agora. Pode negar tudo, dizer que as fotos foram tiradas fora de contexto, que Monroe é apenas um funcionário que você estava ajudando. Posso controlar os danos, minimizar o impacto. E Enzo? Enzo terá que desaparecer, silenciosamente, para o bem de vocês dois.
Olhei para o prédio onde o homem que amava estava escondido, esperando que eu decidisse nosso futuro. Ou, Felipe continuou, você pode assumir publicamente, confirmar o relacionamento, enfrentar as consequências de frente. Que consequências? Não sei ao certo. Seu conselho de administração pode forçar sua saída. Alguns clientes conservadores podem cancelar contratos. Sua posição social mudará drasticamente. Mas, Gabriel... Sua voz se suavizou. Também pode ser que as pessoas sejam mais compreensivas do que esperamos. Os tempos estão mudando. Desliguei o telefone e fiquei sentado no carro, observando os jornalistas que esperavam por mim como abutres. Toda a minha vida, eu havia controlado tudo. Minha imagem, meus negócios, meu futuro. E agora, pela primeira vez, estava completamente vulnerável. Pensai em Enzo, provavelmente olhando pela janela, vendo os jornalistas, sabendo que sua vida também estava prestes a mudar para sempre. Pensai na dor em seus olhos quando me questionou se ele valeria a pena assumir publicamente. E então pensei em algo que ele me disse naquela primeira conversa sincera na prisão. Quero que quando eu sair, quando estivermos juntos novamente, ela possa se orgulhar do homem que eu me tornei. Ele estava falando sobre sua filha, sobre se tornar alguém de quem ela pudesse se orgulhar. Mas e eu? Que tipo de homem eu me tornaria se escolhesse negar nosso amor para proteger minha posição social? Liguei para Enzo. Amor? Disse, usando o termo carinhoso pela primeira vez ao telefone. Gabriel. Sua voz se quebrou ligeiramente. O que vamos fazer? Vamos para casa. Como? Eles estão... Vamos voltar para casa juntos, pela porta da frente, de mãos dadas. Silêncio do outro lado da linha. Gabriel, você tem certeza? Uma vez que fizermos isso, tenho certeza absoluta. E pela primeira vez em meses, era verdade. Te amo, Enzo Morrow. E não vou mais esconder isso de ninguém. 20 minutos depois, eu estava caminhando pela rua em direção ao nosso prédio. Os jornalistas me viram imediatamente, as câmeras começaram a disparar, os microfones se estenderam em minha direção. Monsieur Moncler. É verdade que está mantendo um relacionamento com um ex-presidiário? Monsieur Moncler, como responde às acusações de que abusou de sua posição para acelerar a liberdade condicional de seu amante? Monsieur Moncler, que impacto isso terá em sua empresa? Ignorei todas as perguntas, caminhando com determinação até a entrada do prédio. E então, a porta se abriu e Enzo apareceu. Ele estava nervoso, tenso, mas quando nossos olhos se encontraram, vi coragem e amor em seu olhar. Estendeu sua mão para mim e eu a peguei sem hesitar. O barulho das câmeras se intensificou. Os gritos dos jornalistas se tornaram mais urgentes, mas eu só conseguia ver Enzo. Só conseguia sentir sua mão na minha, forte e certa. Ready? Perguntei baixinho. Ready, ele respondeu. Então, pela primeira vez na vida, enfrentei o mundo sendo completamente eu mesmo. Senhores da imprensa, disse, minha voz ecoando pela rua silenciosa. Meu nome é Gabriel Moncler, e este é Enzo Morrow, o homem que amo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Depois as perguntas explodiram como uma tempestade. Desde quando vocês estão juntos? É verdade que se conheceram na prisão? Como sua família reagiu? Que impacto isso terá na Montclair Enterprises? Levantei a mão pedindo silêncio. Darei uma coletiva de imprensa formal amanhã às 10 horas no escritório da minha empresa. Lá responderei a todas as perguntas pertinentes. Por ora, peço que respeitem nossa privacidade. Entramos no prédio de mãos dadas, deixando para trás o caos mediático. No elevador, Enzo me olhou com uma expressão que misturava amor, admiração e preocupação. Você tem certeza do que acabou de fazer? Perguntou baixinho. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Ele me puxou para seus braços e nos beijamos ali mesmo, entre o 5º e o 6º andar, como se fôssemos os únicos 2 homens no mundo. A coletiva de imprensa foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Sentado atrás de uma mesa no auditório da Montclair Enterprises, com Enzo ao meu lado e Felipe me flanqueando, enfrentei uma sala cheia de jornalistas sedentos por detalhes escandalosos. Monsieur Montclair, perguntou uma jornalista da primeira fila,
O senhor pode confirmar que conheceu Monsieur Moreau enquanto ele cumpria pena na prisão de Fresnes? Sim, posso confirmar. Conheci Enzo durante uma visita oficial aos programas de reintegração social que minha empresa patrocina. E quando o relacionamento romântico começou? Olhei para Enzo, que assentiu encorajadoramente. Nossa conexão foi imediata, mas o relacionamento romântico se desenvolveu gradualmente ao longo de vários meses. Monsieur Moncler, gritou um jornalista do fundo. Há acusações de que o senhor abusou de sua influência para acelerar a liberdade condicional de Moreau. Como responde a isso? Toda a documentação relacionada à liberdade condicional de Enzo está disponível para revisão legal. O processo seguiu todos os protocolos estabelecidos. A oferta de emprego que fiz foi baseada em suas qualificações profissionais e está em linha com os objetivos de reintegração social da minha empresa. Mas o senhor não nega que seus sentimentos pessoais influenciaram essas decisões? Respirei fundo. Não nego que me apaixonei por Enzo, mas todas as minhas ações foram legais e éticas. O amor não é um crime. A frase se tornou manchete em todos os jornais no dia seguinte. O amor não é um crime. Magnata defende romance com ex-presidiário. As reações foram mistas. Recebemos centenas de mensagens de apoio de pessoas que se identificaram com nossa história, que viram em nosso amor uma prova de que as barreiras sociais podem ser superadas. Mas também enfrentamos críticas ferozes, especialmente de setores conservadores da sociedade. O conselho de administração da minha empresa se reuniu em sessão de emergência. Durante 3 horas tensas, debateram se minha posição como CEO estava comprometida. No final, por uma margem estreita, votaram para me manter no cargo, mas com ressalvas. Gabriel, disse Henri Dubois, não relacionado ao diretor da prisão, o chairman do conselho. Sua vida pessoal é sua prerrogativa, mas não podemos ignorar o impacto que isso pode ter nos negócios. Entendo, Henri. Alguns clientes já cancelaram contratos. Outros estão reconsiderando parcerias futuras. Você precisa estar preparado para as consequências financeiras. As consequências vieram rapidamente. Em 2 semanas, perdemos 3 contratos importantes, totalizando quase 10 milhões de euros. Alguns investidores se retiraram de projetos futuros. A ação da empresa na bolsa caiu 15%. Mas algo interessante também aconteceu. Começamos a receber propostas de novos clientes, empresas progressistas, organizações de direitos humanos, fundações focadas em inclusão social. Minha decisão de assumir publicamente nosso relacionamento havia aberto portas que eu nem sabia que existiam. Talvez, disse Marie numa manhã, organizando os novos contratos em minha mesa, o universo esteja redirecionando os negócios para parcerias mais alinhadas com seus verdadeiros valores. Ela havia sido uma das primeiras a me apoiar publicamente, emitindo uma declaração sobre meu caráter e integridade que foi reproduzida em vários jornais. Você não precisa fazer isso, Marie. Eu havia dito quando ela me mostrou o rascunho. Trabalho com o senhor há mais de 10 anos, Gabriel. Conheço seu coração. Se Enzo Moreau o faz feliz, então ele tem meu apoio. 6 meses depois, estou sentado na varanda do nosso novo apartamento, um lugar maior em Saint-Germain, onde decidimos nos mudar depois que o frenesi mediático inicial diminuiu. Enzo está na cozinha preparando o jantar, cantarolando uma música francesa que aprendeu recentemente. O cheiro de alho e ervas frescas flutua pelo ar, misturando-se com o aroma das flores que plantamos nas jardineiras da varanda. A vida não foi fácil depois da revelação pública. Houve momentos difíceis, discussões sobre pressão externa, noites em que questionamos se havíamos tomado a decisão certa. Mas a cada dia que passa, tenho mais certeza de que fizemos a escolha correta. Enzo floresceu fora da prisão de uma forma que me emociona diariamente. Não apenas profissionalmente, ele se tornou supervisor de sua divisão na empresa e é respeitado por todos os colegas. Mas pessoalmente, a confiança que havia perdido durante os anos difíceis retornou gradualmente. Ele sorri mais, sonha mais. E na semana passada, aconteceu algo que mudou tudo. Gabriel, ele me chamou da cozinha, interrompendo meus pensamentos.
Pode vir aqui um momento? Encontrei-o parado perto da mesa, segurando uma carta aberta. Seus olhos estavam brilhando com lágrimas não derramadas. O que é? Perguntei preocupado. É da minha irmã, sobre Sophie. Meu coração acelerou. Sophie, sua filha, havia sido um assunto delicado entre nós. Enzo falava dela frequentemente, mas não havia tido contato desde que saíra da prisão, respeitando a decisão da irmã de manter a menina afastada até que ele estabilizasse sua vida. Ela quer me ver, Enzo disse, sua voz se quebrando de emoção. Minha irmã diz que Sophie tem perguntado sobre mim, que viu nossa história nos jornais e quer entender. Enzo, disse gentilmente, me aproximando dele. Isso é maravilhoso. Ela vem no domingo, almoço aqui. Ele me olhou com uma expressão vulnerável. Gabriel, e se ela não me aceitar? E se ela não aceitar você? Nossa vida juntos? Segurei seu rosto entre minhas mãos, olhando diretamente em seus olhos. Então, vamos conquistar sua confiança, juntos, assim como conquistamos a confiança de todo mundo que importa. E era verdade. Nos últimos meses, havíamos construído uma vida real, com amigos reais, trabalho significativo, amor verdadeiro. Não era a vida que eu havia planejado, mas era infinitamente melhor. No domingo, quando a campainha tocou às 12 em ponto, Enzo estava mais nervoso do que eu já o havia visto. Suas mãos tremiam quando abriu a porta. Papa! A voz era pequena, hesitante, mas carregada de tanto amor que senti lágrimas em meus próprios olhos. Sophie Moreau tinha 8 anos agora, cabelos cacheados como Enzo havia descrito, e os mesmos olhos escuros intensos. Ela hesitou por apenas um segundo antes de correr para os braços do pai. Senti sua falta. Ela sussurrou contra seu peito e vi Enzo desmoronar emocionalmente, abraçando-a como se nunca mais fosse soltá-la. Eu também senti sua falta, ma petite étoile. Ele respondeu, usando o apelido carinhoso que havia mencionado tantas vezes. Claudette, a irmã de Enzo, me cumprimentou educadamente, mas com reservas visíveis. Durante o almoço, Sophie foi gradualmente perdendo a timidez, contando sobre a escola, os amigos, os livros que estava lendo. E quando Enzo falou sobre seu trabalho, sobre nossa casa, sobre como era feliz, vi algo mudar na expressão de Claudette. Sophie, Enzo disse durante a sobremesa, há algo que preciso te explicar, sobre Gabriel e eu. A menina olhou entre nós dois com curiosidade infantil. Vocês são amigos especiais? Como Tante Marie e Tante Louise. Enzo e eu trocamos olhares. As tantes, Marie e Louise, eram obviamente um casal. Sim, Enzo disse gentilmente. Como elas, Gabriel e eu nos amamos de uma forma especial. Sophie assentiu com naturalidade impressionante. Ok, ele é legal? Muito legal, Enzo sorriu. E ele te faz feliz? Muito feliz. Então está bom. Ela se voltou para mim. Gabriel, você gosta de desenhar? Eu trouxe meus lápis de cor. Foi assim simples. Uma criança de 8 anos aceitou nosso amor com mais facilidade do que muitos adultos. Agora, sentado nesta varanda enquanto Enzo canta na cozinha, penso em como chegamos até aqui. O homem que era há 1 ano, focado apenas em poder e dinheiro, vivendo uma vida vazia em um apartamento de luxo, parece um estranho. Claro, ainda enfrento desafios. Alguns contratos ainda são perdidos por causa de preconceitos. Alguns eventos sociais ainda me excluem. Mas em contrapartida, ganhei algo muito mais valioso. Uma vida autêntica, um amor verdadeiro, uma família escolhida. Enzo aparece na varanda com 2 copos de vinho, se sentando ao meu lado e entrelaçando nossos dedos automaticamente. Em que está pensando? Ele pergunta, seguindo meu olhar para o pôr do sol sobre Paris. Em como sou grato, respondo honestamente. Por você, por nós, por termos tido coragem de lutar por isso. Mesmo com todos os problemas, todas as dificuldades, especialmente por causa delas, viro-me para encará-lo. Enzo, se eu tivesse que escolher novamente entre minha vida antiga e esta vida com você, escolheria você milhões de vezes. Ele sorri. Aquele sorriso que me faz esquecer de tudo mais no mundo. Eu também. E Sophie, como você se sente sobre ela aceitar nossa relação tão facilmente?
Acho que as crianças enxergam o amor mais claramente que os adultos, ele diz pensativamente. Elas não complicam com preconceitos e medos. Sophie viu que eu sou feliz, e isso foi suficiente para ela. Bebemos nosso vinho em silêncio confortável, observando Paris se iluminar para a noite. Em algumas horas, iremos jantar no pequeno restaurante, onde tivemos nosso primeiro encontro público acidental. Amanhã, Enzo voltará ao trabalho e eu presidirei mais uma reunião de conselho. Na sexta-feira, Sophie virá passar o fim de semana conosco pela primeira vez. Vida normal, vida real, vida escolhida. Gabriel, Enzo diz de repente. Obrigado. Por quê? Por ter visto além das grades, por ter acreditado que eu merecia uma segunda chance, por ter arriscado tudo por nós. Enzo, digo, beijando sua mão entrelaçada na minha. Você salvou minha vida tanto quanto eu salvei a sua. Antes de você, eu estava preso em uma gaiola dourada. Você me libertou. Ele ri, aquele som que se tornou minha música favorita. Então somos dois ex-prisioneiros que se libertaram? Exatamente. Enquanto as luzes de Paris piscam ao nosso redor, penso em todas as pessoas que podem estar nos ouvindo, acompanhando nossa história. Para vocês que nos seguiram até aqui, que torceram por nosso amor, que acreditaram que duas pessoas de mundos diferentes poderiam construir algo belo juntas. Obrigado. O amor verdadeiro existe. Ele supera barreiras sociais, preconceitos, medos e convenções. Mas ele exige coragem. Exige que sejamos vulneráveis, que arrisquemos tudo pelo que realmente importa, que escolhamos a autenticidade sobre a segurança. Se há algo que nossa história pode ensinar, é isso. Não importa quão impossível pareça, não importa quantas pessoas digam que não vai dar certo, não importa quantos obstáculos existam. Se vocês se amam de verdade, lutem por isso. Lutem com tudo que têm, porque no final, quando estão sentados na varanda de casa, de mãos dadas com a pessoa que escolheram amar apesar de tudo, vocês vão perceber que cada sacrifício valeu a pena. Cada um deles. E para Enzo, o homem que mudou minha vida completamente, je t'aime pour toujours, para sempre. Fim. Uma história de amor que nos lembra que as verdadeiras prisões não são feitas de grades e muros, mas dos medos que carregamos dentro de nós. E que a verdadeira liberdade vem quando encontramos coragem para amar sem reservas, para ser quem realmente somos, para construir uma vida baseada na autenticidade em vez da conveniência. Obrigado por acompanharem Gabriel e Enzo em sua jornada. Que todos nós encontremos nosso próprio caminho para a liberdade através do amor.